E eu me lembro muito bem que quando o Senhor me alcançou dentro daquele quarto, o mundo estava cada vez mais dentro de mim. Eu pensava que aquele dia seria o meu fim. Eu pensava que iria acabar a minha vida daquele jeito. Quando eu tentei tirar minha vida, o Espírito Santo do Senhor diz: Priscila, não faça isso, porque a minha promessa está de pé. Oh, glória! É assim, meu irmão. Quando meu Deus quer operar em uma vida, Ele opera. Deus, Ele não faz nada pela metade. Naquele dia, eu soltei aquela tesoura e pude contemplar a presença de Deus dentro do meu quarto, dizendo para mim: eu acredito em você. Eu cumpro as minhas promessas na sua vida. E naquele grande dia, eu pude perceber que o meu Deus estava comigo. Aleluias. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje você está na consagração pela manhã, no sábado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. O Senhor colocou meu coração para que no sábado eu possa sempre compartilhar aqui o meu testemunho, orando por pessoas que pensam que não tem mais jeito. Você que está do outro lado, desacreditado das promessas do Senhor. Ele me trouxe aqui para dizer que eu estou cuidando de você. É somente o áudio que você pode estar ouvindo enquanto você faz suas coisas, enquanto você cozinha. Você vai ouvir o meu testemunho de novo. E eu creio que o meu Deus vai cumprir. Dá um like aí para ajudar no nosso canal, você que está recebendo de Deus. E eu creio que Deus vai agir na sua vida. Amém? Oriacandarabagaia. Deus é fiel, meu irmão. A palavra do Senhor diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Diga-se comigo: o meu Deus vai completar a sua boa obra sobre a minha vida. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, essa pessoa pode estar lá no mundo, no meio dos vícios, no meio do pecado, no meio do mundanismo. Mas quando Deus tem uma promessa, meu irmão, levanta-se o inferno. Levanta-se o inferno. Mas quando o Senhor quer fazer, o homem não pode impedir. O milagre dentro da minha vida começou desde o ventre de minha mãe, que quando minha mãe começa a gerar a minha vida no ventre dela, ela vai sempre relatar que foi uma gestação muito difícil, muito conturbada, ao ponto dos médicos falar para ela que a criança que ela esperava era uma criança que iria nascer com deficiência, que não ia andar porque ela tinha contraído uma doença que via de gato. Só que, meu irmão, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, o médico pode decretar algo. Só que quem dá a última palavra é Deus. E Deus ali sustentou minha mãe nessa gravidez para que ela pudesse ir até o final. E no dia do meu nascimento eu nasci sem respirar. Eu nasci sem respirar. E os médicos começaram a ficar preocupados. Minha mãe também ficou preocupada com aquela situação, porque os médicos saíram correndo. Só que eu imagino Deus dizendo: filha, quem tem projeto não morre. Quem tem projeto não morre.
Talaya kandi keneva surya. Ribikanda labadaia. De kenevaia. E minha mãe confiou em Deus. Minha mãe confiou. E ali ela me teve. Eu nasci uma criança para a honra e glória do Senhor. Sã, perfeita e uma criança muito linda. Só que o inimigo, quando vê que não consegue matar um projeto do Senhor, ele tenta impedir. Eu vou tentar resumir o meu testemunho rápido. Me lembro que eu tinha 5 anos de idade. Eu já era uma criança como qualquer outra, muito sonhadora, cheia de sonhos, amava aniversário. E o inimigo quis impedir o meu crescimento físico e espiritual. Físico porque quando o inimigo entra na vida de uma criança através de ataques diabólicos, de abuso sexual, essa criança às vezes tem sua vida paralisada porque ela não entende aquele ato. E foi isso que aconteceu comigo. Certa vez, eu com 5 anos de idade, uma criança normal, um parente foi morar em nossa casa. E ele começou a ficar dentro da minha casa. E meus pais, muito inocentes, jamais pensaria que algo iria acontecer dentro da própria casa. Um lugar que era de proteção, um lugar aonde era para eu ser protegida, foi um lugar aonde veio traumas. Fica um alerta para os pais, sempre ficar de olho nos seus filhos, porque às vezes essas coisas acontecem dentro de casa. E por inocência dos meus pais, eles não notaram. Aquela pessoa, como sabia que eu gostava de festa, sempre me dava alguma coisa, moedas. E em troca disso, sempre ele falava: eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Eu não conto essas outras coisas no meu documentário, porque Deus não permitiu, mas eu também quero contar aqui e acrescentar aqui neste áudio. Porque eu não sofri somente um abuso por um homem e nem por uma mulher. Na realidade, eu sofri também um abuso com uma outra criança. Como isso, pastora? Sim. Tinha um parente nosso que a gente sempre ia. E minha mãe sempre deixava porque era uma pessoa de confiança. E essa pessoa permitia que aquela outra criança se deitasse comigo, sem roupa. Isso é pesado, mas eu quero te alertar, pai. Não deixa seus filhos dentro do quarto com alguém brincando, nem que seja menininha e nem menininho, porque você não sabe. E essa pessoa era consciente daquilo que ela via e fazia. E via eu fazendo. Aquela outra criança praticava alguns atos comigo, eu não entendia. Também fui abusada sexualmente, psicologicamente, porque eu tinha uma parente que me levava para casa de seus namorados. E quando nós entrávamos dentro daquela casa, ela ia se relacionar com aqueles homens, com a porta aberta. Eu olhava, via aquilo e eles não paravam. E depois, mais para frente, sofri todos esses abusos. Você pode estar me perguntando: meu Deus, como que é isso? Cadê esse Deus dessa criança? Infelizmente o diabo entra. Ele entra para matar, roubar e destruir, colocar engano na vida dessas pessoas. Pessoas vazias, pessoas que dão legalidade do diabo. E infelizmente pela ausência dos pais. Mas eu estava debaixo de uma promessa. O inimigo tentou me envergonhar de todas as formas, desde a minha inocência. E até por um momento ele conseguiu. Ninguém notava nada, eu não falava nada, porque como todos os abusadores falavam: se você contar, eu mato você, mato sua mãe. Assim como outros também abusadores que falavam: não é para contar para ninguém, esse é um segredo nosso. E ali eu cresci como uma criança depois revoltada. Eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe. Eu comecei a dar muito trabalho na escola. Eu não tinha vontade de viver aquela criança que era uma criança normal, uma criança sonhadora, agora perdeu os seus sonhos. E eu me lembro muito bem que eu fui crescendo com uma revolta, com um bloqueio, aonde afetou minha saúde.
eu comecei a ter uma enfermidade no meu estômago, onde tudo que eu comia eu vomitava. E isso durou 3 a 4 anos, me perdoe. E eu me lembro que ninguém entendia, comecei a dar trabalho muito na escola. Com os 12 anos sofri bullying, ao ponto de uma menina me bater durante uma semana. Me batia dias após dias e eu sofria ali calada. Não contava nada para ninguém porque ela também me ameaçava. Eu tô aqui nesse momento emocionada porque eu lembro desse dia. Que foi quando eu falei: Senhor, por que eu nasci para sofrer? Eu nasci para sofrer. Eu não posso compartilhar nada com ninguém porque eu sempre cresci debaixo de ameaça. E muitos porquês existiam na minha vida. Comecei a dar trabalho para minha mãe. Minha mãe entrou num tempo, ela deu um câncer. E foi o tempo onde eu fui para a bebida. Comecei a experimentar do mundo de namoros ilícitos. Entrei no mundo da pornografia, da prostituição, aonde eu não tinha definição de qual sexo eu era. Pelo fato que eu tinha sofrido abuso de homens e de mulheres. Eu me lembro que eu não tinha uma sexualidade definida. Uma hora eu gostava de mulher e outra hora de homem. E passou muito tempo e eu comecei a entrar no mundo da pornografia, ao ponto de ficar totalmente viciada. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque marcas daquilo que eu já vivi. Porque eu quero dizer para você que o mesmo Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele vai terminar assim como Ele tem feito na minha vida. E ali eu comecei a entrar em relacionamento conturbado, relacionamentos abusivos, de traição. Era humilhada, desprezada. E eu comecei a envolver com amizade errada, ao ponto de eu depender completamente de álcool. Só que tinha um Deus que estava comigo a todo momento, como era com José. José a todo momento tinha um Deus que estava com ele, um Deus que ele confiava, e Deus nunca abandonou José. E chegou um tempo da minha vida que eu estava tão vazia, seca, que eu lembro que eu fui para uma festa. E se deparar naquela festa, um menino que era completamente endemoniado. Ele se levantou na roda ilícita e disse: Priscila, o que tu tá fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para você. Aí você diz: uai, Deus está usando o demônio para falar comigo. Ei, aqui não é o teu lugar. Eu estava lá no meio das drogas, no meio da maconha, no meio da cocaína, no álcool. Só que quando Deus tem uma promessa para fazer na vida de alguém, irmão, levante-se o inferno. Levanta quem quiser se levantar. Se Deus tem promessa, Ele cumpre. Se Deus tem promessa, Ele guarda. E Deus estava me guardando ali da morte. E eu entrei dentro do ônibus e Deus falou comigo, porque até aí eu não contemplava a voz do Espírito Santo. Só que mesmo embriagada, Deus olhou para mim e disse assim: Priscila, eu quero mudar a tua vida. Priscila, eu quero te dar uma família. Priscila, eu quero e vou te amar. Eu quero fazer uma nova história na tua vida. E eu falei assim: quem é, Senhor? E Ele falou assim: eu sou teu pai. E eu fui com aquela voz. As pessoas do ônibus, eu lembro que ficava me olhando, tipo assim: o que essa menina tá conversando? E quando cheguei em casa, meu irmão, só que eu não tinha força. No outro dia, minha amiga disse assim: vamos beber de novo? E eu falei: bora. Acho que aquela voz ali não era nada não. E eu lembro que naquele dia eu fui para a bebida novamente. Naquele dia, meu irmão, eu lembro que eu estava com uma amiga entre aspas, porque quando você está afastado de Jesus, ou até mesmo às vezes na presença, são poucos os verdadeiros amigos. E aquela menina, depois que eu estava embriagada, ela estava com um namorado, ela me abandonou na festa. E eu tive que vir embora sozinha. Hoje eu olho para aquela rua e me deparo com aquela situação, uma menina embriagada. Como que pode que acertou o caminho? Eu creio que era Deus que me guiava. Eu creio que era Deus que me sustentava, como sustentou o povo de Israel no meio do deserto. Porque não tinha condição física
e nem psicológica de eu chegar até minha casa. Só que ali Deus, Deus pegou na minha mão e disse assim: bora, filha, vamos, filha, eu sou teu amigo, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que te protejo. O homem não pode fazer nada por você, mas eu, Senhor teu Deus, faço. E eu me lembro que eu cheguei dentro da minha casa e estava decisiva, já que eu não tenho força de sair do mundo, porque eu sou a vergonha da minha família. Eu nasci para sofrer, nasci para viver nessa vida de miséria, porque eu falava isso: eu nunca vou ser feliz, nunca vou ser amada. É tudo mentira. E eu lembro muito bem que minha mãe, ela estava saindo para ir para o círculo de oração. Oh, glória! Diliamande, você é a estrutura da tua casa, irmão. Você é a estrutura da tua família. É por isso que o inimigo quer te parar, porque ele sabe se te parar alguém dentro da tua casa. E eu me lembro que ela estava saindo e eu entrei para dentro do meu quarto, já decisiva. E antes dela sair, ela foi lá no meu quarto e disse: Priscila, de novo, minha filha. Ela sabia que eu tinha praticado o ato da bebida novamente, e ela viu o jeito que eu estava. E eu falei: pois é, mãe, eu caí, eu não presto. Fui falando ali para ela, e muito triste. Ela não sabia que eu iria tirar minha vida naquele dia. Porque eu me sentia a pessoa mais inútil. Eu sentia a pessoa mais cabisbaixa que podia existir. Só que tinha um Deus que não tinha desistido de mim. Enquanto o homem desiste de você, Deus diz: filha, estou aqui. Enquanto a amiga vai embora, Jesus disse assim: filha, eu estou aqui cuidando de você. Ela voltou com toda a autoridade e diz: Priscila, olha para mim. E eu olhei meio embriagada, estava embriagada ainda. E ela falou assim: filha, você é uma mulher de Deus, e você vai ser uma pregadora da palavra. E eu olhei para aquela mulher, eu falei: que mulher doida. Eu falei com esse termo: que mulher doida. Ela não falou com o termo: você vai ser uma mulher ainda, vai acontecer. Não, ela diz: Priscila, você é como no vale de ossos secos. Ezequiel profetiza: ainda é prostituta, mas vai ser missionária. Ainda é alcoólatra, mas vai ser pastor. Sabe por quê? Porque às vezes o homem olha somente para o estado atual do teu filho, como que ele se encontra. Só que Jesus, o Rei da Glória, ele olha o que essa pessoa vai ser lá na frente. Talvez você está do outro lado pensando em desistir de orar pelo teu filho, pela tua filha. Só que tem um Deus que está dizendo: eu não desisto dela, eu não desisto dele. O que eu falei eu vou cumprir. O que eu falei eu vou fazer. Porque eu não minto, eu não falho. E ela bateu a porta e foi embora. Na mesma hora, como eu tinha um pacto com o diabo, porque eu tinha feito um pacto com ele, que um dia ele desceu no meu quarto, o capa preta, e disse assim: já que você é infeliz, eu quero te dar felicidade, uma felicidade falsa, aonde eu era guiada pela pombagira. Eu ficava com homens, ficava com mulheres, e eu jamais tinha alcançado a felicidade. E eu me lembro que ele falou: faça essa aliança comigo. Todo dia eu vou descer no seu quarto e vou me relacionar com você. E todos os dias era a mesma coisa. Eu comia meus cabelos, batia minha cabeça sobre a cabeça. Era um estado caótico, difícil, me rasgava. Entrei no estado profundo da depressão, da crise de ansiedade, crise de pânico. Eu era completamente cheio de traumas, cheio de legiões, de demônios. Eu lembro que naquele dia que minha mãe bateu a porta, quem desceu? Ele. E foi uma presença maligna naquele momento. E ele disse assim comigo: Priscila, tu vai acreditar nisso que ela falou? É mentira. Você nunca vai ser feliz. Você é feliz? Você casada? Você sendo pregadora? Jamais. Dele amande que nevassai, o nosso Deus é maior. O diabo pensa que ganha. O diabo
pensa que vai ganhar na tua história. Só que hoje Jesus está descendo na terra para dizer que tudo aquilo que ele disse ao teu respeito é verdade, e tudo aquilo que o diabo tem decretado é mentira. E eu falei: é verdade, é mentira. Ela está falando isso porque ela deve ter notado que eu iria fazer alguma coisa. Ele falou: isso mesmo, pega uma tesoura. Tinha uma tesoura e eu botei assim no meu coração. Aleluias. E eu lembro que nesse momento eu peguei a tesoura e disse assim: vou acabar com tudo agora, vou destruir com tudo. E começou a fazer um rasga assim a primeira pele. E naquele mesmo momento que eu pensei que não ia ter mais jeito, se você quiser acreditar ou não acreditar, só que isso é verídico, aquela presença maligna estava dizendo: se mata, acaba com tudo. De repente a minha janela se abriu com um vento muito forte, e uma voz que foi a mesma voz que eu escutei dentro do ônibus, só que era uma voz mais forte. Ele falava assim: Priscila, não faça isso. Decaia, Shiria, Candarabagaia. A minha promessa está de pé na sua vida, e eu te amo e vou cumprir as minhas promessas. Naquele mesmo momento, aquele demônio saiu dentro do meu quarto e eu soltei a tesoura e eu falei: quem és tu, Senhor? Como Paulo falou naquele momento. E Jesus disse assim: foi eu que sempre estive contigo. O projeto do diabo era te matar, só que eu te gerei para você produzir frutos. O inimigo tentou impedir você de você crescer, quis afetar a tua inocência, e era para acontecer coisa pior. Só que eu coloquei as minhas mãos e disse: com limite, calma, você não toca nela. Você não pode entender tudo hoje que você está vivendo, mas um dia você vai vivenciar. Sabe por quê? Porque eu sou Deus de promessa. Naquele mesmo momento eu dobrei os meus joelhos, entreguei minha vida para Cristo e disse assim: Senhor, eu quero largar o pecado, eu quero largar tudo aquilo que me afasta de ti. E Deus ouviu a minha oração, e Ele naquele momento, Ele diz: filha, a partir de hoje eu começo um tratamento na tua vida. Claro que não foi de um dia para a noite a minha mudança, mas foi o dia do livramento de morte, porque não era para estar aqui. Mas quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Quando Deus tem promessa, Ele faz. Ele é maior que a morte, Ele é maior que o diabo, Ele é maior do que palavra de maldição. E eu quis trazer esse testemunho para te dizer que o meu Deus, Ele te vê. Ele sabe que você não aguenta mais. Ele sabe. Ele sabe que você não aguenta essa dor dentro de você. Mas assim como Deus mudou a minha vida, Ele está mudando a tua vida hoje. Ele está mudando a tua história. E Ele te diz: filha, filho, você que está me ouvindo, descansa. Descansa. Porque eu vou cumprir as minhas promessas. Eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer cumprir. Você está chorando nesse momento, é com você que Deus está falando. Que sua família diz que tu vai ser o próximo maconheiro, o próximo feiticeiro, o próximo adúltero. Tu não vai ter uma vida feliz. É mentira. Você vai ser feliz. Você vai conseguir. Você vai romper. Você vai frutificar. Porque é Deus que dá a última palavra na tua vida. E aquilo que Ele determinou a teu favor vai cumprir. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Diga-se comigo: Deus é um Deus de promessa. E as promessas dEle vai se cumprir na sua vida. Se Deus falou contigo através desse testemunho, coloque nos comentários. No sábado que vem, eu quero continuar compartilhando todos os meus testemunhos com você. E eu creio que meu Deus vai cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. Deus abençoe. Abraço de sua irmã em Cristo, pastora Priscila Cavalcante.